Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo realmente reine em seu coração. Ela excede todo o entendimento. Realmente não dá para a gente explicar. Mas o Espírito Santo está dentro de nós, nos confortando, nos consolando, operando maravilhas que a gente não pode compreender. Que Deus abençoe você grandemente. Nós vamos ler o Salmo 3. O Salmo 3 é bastante interessante e nós vamos falar sobre ele, sobre a segurança do crente. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, eu vou ler na versão internacional, como sempre, e você vai acompanhar. Nos diz o seguinte: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua salvação, porque tu és o nosso escudo, a nossa força, o nosso refúgio. Te agradecemos imensamente porque sentimos segurança em ti. Que tu sejas com todo o teu povo na face da terra. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre um salmo que diz sobre a segurança do crente, que fala sobre a segurança de Davi. Nós vamos encontrar outras passagens, especialmente em Salmos, falando sobre o mesmo tema. No versículo 1, nós encontramos o salmista nos dizendo que muitos são os meus adversários. Davi realmente reconhece que ele tinha muitos inimigos, como rei, como uma pessoa de status, uma pessoa realmente politicamente importante. Ele tinha inimigos. Inimigos dentro da nação, inimigos fora da nação e inimigos dentro da própria família. O seu próprio filho se tornou um de seus grandes inimigos e certamente foi a experiência mais terrível que ele teve. Nós amamos os nossos filhos, nós os colocamos no mundo e depois você realmente perceber, sentir que o seu filho está contra você, está armando ciladas contra você, querendo tomar a sua posição no seu trono, isso não foi fácil. Mas nós encontramos lá em Efésios um texto que vocês conhecem muito, sobre o que o Paulo fala dos inimigos. Ele nos diz no capítulo 6, no versículo 12, o seguinte: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades ou poderes, os príncipes, os poderes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo é claro em dizer: nós não lutamos contra o ser humano, mas nós lutamos contra os poderes do inferno, o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas. Ele usa seus servos, sejam os anjos que caíram dos céus, ou os próprios homens que se colocam como servos
de Satanás. Então, Paulo é claro com relação a isso. Na parábola do trigo e do joio, Jesus é bem claro que Satanás semeia o joio, ele semeia os nossos inimigos para, de alguma forma, tentar nos prejudicar. Em Efésios 2:2, também no mesmo livro, nós encontramos o seguinte, capítulo 2, o versículo 2 diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Paulo vai falar novamente do príncipe do mal, do príncipe dos poderes do ar. Dizem que, na realidade, essa expressão de Paulo sobre os poderes do ar, talvez porque Satanás não esteja mais no céu e também não está na terra. Ele é um ser espiritual. E ele tem poder, e muito poder, mas não maior do que o nosso grandioso Deus. Em João, capítulo 12, o versículo 31, Jesus também disse o seguinte: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E mundo aqui ele tem um significado como o prazer, o pecado, as coisas deste mundo que imperam neste mundo e que são contrários, tudo que é contrário realmente ao grandioso Deus. Então, Satanás ele é príncipe destas coisas. Ele é o príncipe do ar, ele é o príncipe das trevas. Não é contra o homem que nós lutamos. Davi ele teve muitos inimigos nas nações que estavam à sua volta. Com certeza, muitos cidadãos judeus, hebreus, lutaram contra ele. Pessoas que estão em eminência, pessoas que estão em destaque, certamente elas têm sempre inimigos. Mas o apóstolo Paulo diz que, na realidade, nós não devemos focar o ser humano, porque quem está por trás dos inimigos humanos é o próprio Satanás. Ele realmente é o nosso grande inimigo. Muitas pessoas, segundo o versículo 2 de Salmos, não viam escapatória para Davi, não viam solução nem salvação para Davi. As pessoas que não têm em Deus, elas não conseguem ver esse recurso maravilhoso que nós temos, que é o poder realmente de Deus. Mas Davi não se abateu por conta disso. No versículo 3 de Salmos, do capítulo 3, então o capítulo 3 e o versículo 3, nós vamos encontrar que ele nos diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. É ele quem nos sustenta. A sua convicção, a sua certeza do poder de Deus em sua vida fazia com que ele andasse de cabeça levantada, não de cabeça baixa, como se tudo estivesse derrotado. Mas ele reconhecia Deus como seu escudo. O escudo é uma arma de defesa. Os soldados antigos, eles utilizavam alguns instrumentos como armadura e um escudo em que realmente era uma arma que parava as flechas, protegia contra a espada. E ele realmente reconhece que Deus é o seu escudo e a sua glória, a sua exaltação. A exaltação do crente está realmente em Deus, apesar muitas vezes das circunstâncias difíceis, das dificuldades, mas nós sabemos que ele é a nossa glória. Jesus mesmo, aparentemente, né, ele foi derrotado. Inclusive escarneciam de Jesus.
Olha, você que curou muito, que fez milagres, não poderia descer da cruz? Então, para muitos, Deus, o Pai, não era a salvação de Jesus. Para muitos, Jesus não tinha solução. Ele estava ali na morte e foi um derrotado. Mas ele tinha consciência, e todo crente sabe, de que ele foi exaltado, ele foi glorificado, está à direita do Pai. Todo crente é dessa forma. Às vezes parece que nós estamos sendo derrotados, mas não estamos, porque nós temos a glória de Deus. Certamente nós vamos ser glorificados com a mesma glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos no Salmo 62 e o versículo 7 o seguinte: abra isso, deixa a sua Bíblia aberta e veja 62, versículo 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. É a confiança de Davi. Nós vamos encontrar outros versículos que demonstram a sua confiança realmente em Deus. Foi um personagem grande que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas, um homem realmente sábio, um homem que teve também seu ponto baixo, mas foi alguém que agradou a Deus, alguém que se humilhou diante de Deus, apesar de ser rei, de ter uma posição elevada na sociedade hebraica, a máxima, mas foi um homem humilde diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, submetendo-se às ordens divinas. No capítulo 144, no Salmo 144 também, nós vamos encontrar Davi falando a mesma coisa. Ele diz: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Era uma certeza que realmente ele tinha. Deus ouviu o seu clamor. No versículo 4 ele diz: ao Senhor clamo em alta voz. Isso demonstra a confiança em Deus e demonstra também a sua aflição. Ele não clamou de qualquer forma, mas ele clamou com alta voz diante de Deus e diz que Deus ouviu do alto monte. Nós vemos uma expressão como dizendo: Deus parece distante, mas apesar de estar distante, ele me ouve. E eu grito, porque eu sei que ele me ouvirá. Deus não despreza o nosso grito. Deus não despreza o nosso clamor. Nós não sabemos o que está na mente de Deus. A mente de Deus é insondável, mas ele tem o melhor para nós. Eu digo que o sofrimento humano não tem a mesma perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus é de outra forma. Ele olha o nosso sofrimento de outra forma. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele passou por um momento de angústia. Ele sabia que seria crucificado e ele já havia dito isso durante o seu ministério. Jesus era onisciente, ele provou isso, ele sabia tudo, cada segundo da sua crucificação. Mas ele teve um momento de angústia como homem, sabendo que estava prestes a ser crucificado. Então ele se angustiou, ele sofreu. Não foi uma simples representação para significar, para representar o nosso sofrimento, a nossa angústia, o nosso clamor, mas com certeza foi verdadeiramente a angústia de Jesus, por saber que seria crucificado e teria dor. Como ser humano, ele sentiu dor como qualquer um de nós. Então ali ele clama a Deus e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Mas Lucas, no capítulo 14 e no versículo 36, ele nos diz, Marcos 14 e o versículo 36, ele vai nos dizer o seguinte:
e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Jesus tinha consciência de que tudo era possível para Deus, que Deus poderia livrá-lo daquele momento terrível. A crucificação era a pior morte que existia na época. Era uma morte aplicada pelos romanos. Mas tem um simbolismo muito grande. Jesus realmente morreu de braços abertos, acolhendo todo mundo. As pessoas precisam compreender a importância do sacrifício de Jesus. Agora, há algo que Lucas relatou, nos disse, que nenhum outro evangelista falou, que é Lucas capítulo 22 e o versículo 43. Diz o texto que no Getsemane, quando ele estava nessa angústia, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Anjos são seres espirituais. Nós não enxergamos, nós não vemos, mas com certeza eles são enviados pelo Pai para nos consolar, para nos confortar, para nos ajudar. Grandes livramentos nós temos e foram anjos, não tenho dúvidas, enviados por Deus. Nós temos certeza por conta do que a palavra de Deus nos revela e não somente aqui. Lembro-me de Elias quando realmente ele avistou anjos, carros de Deus, os protegendo a ele e o seu moço. Nós vemos que em Hebreus diz que os anjos são enviados em nosso favor, então nós precisamos crer na providência divina. Jesus foi confortado e nós somos confortados. No versículo 5 ele disse: Olha, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Interessante que as doenças elas pioram à noite. E realmente há um sentido, porque de dia nós estamos ocupados com alguma coisa. Nós ocupamos a nossa mente, seja trabalhando na cozinha, seja mexendo no computador, seja com trabalhos outros manuais, mas nós ocupamos a nossa mente, ou na TV, ou com outra coisa. Nós ocupamos a nossa mente. Quando a gente se deita, não tem como a gente fugir dos pensamentos. Então, os pensamentos afloram, a gente relaxa e as doenças parece que elas tomam conta, começam a tomar conta do nosso corpo, da nossa mente, é uma questão às vezes mental, emocional. A mesma coisa com relação ao sono. Quando você realmente se deita, a mente começa a trabalhar, você começa a pensar, os pensamentos começam a dominar a sua mente, muitas vezes pensamentos negativos, você não consegue realmente dormir. Então isso é muito comum. Mas o salmista, ele disse: Eu deito e durmo, porque o Senhor me sustenta. É importante nós acreditarmos na palavra de Deus, acreditarmos no poder de Deus, acreditarmos que Ele está conosco, independentemente do que esteja acontecendo. Ele realmente é fiel. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, nós percebemos que isso é realidade. É ela a fonte de segurança. É ela que nos dá firmeza. É ela que é uma rocha. Jesus é a palavra, Jesus é a rocha. Sem o conhecimento da palavra de Deus, nós tendemos realmente a fraquejar. É claro que nós somos seres humanos. Eu sempre digo, Davi gritou, Jesus se angustiou. Então, os momentos difíceis não são fáceis e a gente só sabe quando a gente enfrenta. A gente não pode sentir o que o outro sente, a gente não pode sofrer o que o outro sofre, mas nós só podemos entender o que nós passamos. Então é importante que nós
aprendemos a palavra de Deus, que nós nos dediquemos realmente ao estudo da palavra do Senhor. Que ela seja o nosso conforto, que ela seja o nosso escudo, que ela seja a nossa segurança. Deus está representado pela sua palavra. Jesus está representado pela sua palavra. O Espírito Santo está representado pela sua palavra. Nós não podemos nos afastar realmente da palavra de Deus. No versículo 6, Davi disse: não me assustam os milhares que me cercam. Com Deus, nós podemos enfrentar um exército de milhares e milhões. Em Apocalipse capítulo 5 e o versículo 11, eu gosto desse texto que diz bem assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Podem existir milhões de demônios, mas o texto nos diz que existem milhões e milhões de anjos que servem a Deus. Eles são em maior número. E nós não estamos sós. Nós não precisamos temer a Satanás, porque nós temos plena convicção de que a sua ação, ela não é livre, mas somente quando Deus permite. Ele tem que pedir autorização a Deus. É isso que nos mostra o livro de Jó, é isso que nos mostra uma experiência de Jesus com Pedro e os apóstolos. Ele não age com liberdade. Então nós não precisamos temer. Se algo acontece, Deus permitiu, e isso acontecerá para a glória do nosso Deus. Então tenhamos segurança de que Deus está conosco. A salvação realmente vem do Senhor. É isso que o texto nos diz. Isaías 43 e o versículo 11 nos diz o seguinte: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não há salvação sem Deus. Eu não entendo, e às vezes eu digo, não entendo como a pessoa, ou como muitas pessoas, elas rejeitam a Deus, elas não querem conhecer esse grandioso Deus. Todos nós haveremos de partir, nós haveremos de enfrentar a pessoa do juiz, Jesus Cristo, mas o crente ele já está julgado, a casa nos céus já está preparada. Eu não entendo como as pessoas estão cegas, aguardando realmente a ira de Deus. Mas o texto nos diz: a salvação vem do Senhor. Fora de Deus não há salvação, não há Salvador. Glórias a Deus por aqueles que compreendem a salvação que vem de Deus. E não é só a salvação espiritual, mas a salvação terrena. Enquanto nós estivermos neste mundo, Deus não nos abandona de forma alguma. Gosto muito daquela poesia, realmente, que criaram, tá? Está na internet, não sei exatamente, eu acho que é desconhecida a sua autoria, que fala realmente das pegadas, né? Que a pessoa diz em um momento da vida, eu só vi duas pegadas, e aí o texto diz: é porque você estava nos meus braços, né? Estava nos braços de Jesus. Deus não nos abandona. Nos momentos mais difíceis, às vezes a gente não vê mais pisadas, a gente só vê duas. A gente pensa que Deus sumiu, Jesus desapareceu, o Espírito Santo também não está próximo de nós, não está com a gente, mas Ele está. Saiba que Ele está conosco, que Deus está conosco, que o Espírito Santo está dentro de nós, que Jesus é o nosso Salvador, que você tenha confiança em Deus. Mas essa confiança precisa ser baseada na palavra de Deus. Você precisa entender que ela vem do conhecimento da palavra de Deus. Se você não abre a sua Bíblia, certamente, se você falar que tem confiança em Deus, isso não será verdade. É impossível confiar em Deus
sem conhecer o texto sagrado, sem se dedicar à leitura da palavra de Deus e à oração. Então, que você realmente encare a vida espiritual de uma forma séria, que você realmente, daqui para diante, você assuma um compromisso com Deus, de realmente buscar mais a Ele através do texto sagrado e através da oração. Que Deus abençoe a sua vida.